Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos iniciando mais um programa Igreja Hoje. É uma satisfação enorme estarmos novamente retomando o programa Igreja Hoje. Queremos agradecer do fundo do nosso coração a todos vocês que são colaboradores com a TV Kefas, vocês que acompanham a programação da TV Kefas. A TV Kefas é uma obra do Instituto de Missionários Leigos, uma obra de evangelização, assim como diversas outras obras do Instituto, como obras de espiritualidade, obras voltadas para a missão e a assistência social, obras voltadas para a ecologia. Enfim, o Instituto tem uma série de trabalhos e a TV Kefas é mais uma dessas obras. Agradecemos imensamente a colaboração de vocês. Nós vamos no programa de hoje dar continuidade à discussão que temos feito durante esse mês sobre a campanha da Fraternidade 2023. E para enriquecer a nossa discussão, estão conosco aqui o Girley, que é presidente do Instituto de Missionários Leigos, e a Rita, que é a nossa assessora de catequese na diocese, entre outras assessoras, né? Mas a Rita também presta uma assessoria. Meus amigos, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Rivelino, Girley, mais uma vez, né? Estamos aí juntos. E você de casa, muito obrigada por nos receber na sua casa, abrir as portas das redes sociais e poder termos esse sabor de conviver e vivenciar aquilo que a igreja nos traz no dia a dia, né? Da nossa igreja hoje. Rivelino, Rita, é uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês e com você, telespectador, que nos honra com a sua audiência e que é a razão maior de nós estarmos aqui. E vamos hoje nos debruçar sobre esse tema da campanha da fraternidade, né, Rivelino e Rita? Que muito tem levantado questionamentos entre nós para que nós possamos a cada dia lapidarmos a nossa fé em direção daquele que necessita. Então fique aí porque tem muita coisa boa que nós podemos refletir hoje, né, Rivelino e Rita? De forma a nos ajustar cada vez mais com o ideal de Cristo e com a visão do Papa Francisco que no último dia 13, né? Ele completou 10 anos do seu pontificado e que é uma grande luz, um grande acontecimento para a nossa igreja nos tempos atuais. 10 anos de bênçãos. Pois é, Girley, você lembrou muito bem aí, 10 anos de pontificado do Papa Francisco, uma grande bênção para a nossa igreja, né? E olha, nós temos feito vários programas sobre a campanha da Fraternidade 2023, que o tema é Fraternidade e Fome, e o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus dizendo aos seus discípulos, diante de uma situação naquele tempo em que ele viveu, quando a multidão foi atrás dele e a multidão chegou à tardinha e os discípulos olhou para aquele monte de gente lá e falou: olha, mestre, despeça a multidão para que ela possa ir arrumar comida, comprar comida. E Jesus retrucou os discípulos, pedindo a eles que eles resolvessem a situação, que eles não escapulissem, não fugissem, não debandassem, não transferissem a outro. E aí Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Esse mesmo pedido Jesus continua insistentemente fazendo a cada um de nós. A campanha da fraternidade, nós temos dito, é uma riqueza, um tesouro na vida da igreja. A campanha da fraternidade, desde 1964, se tornou nacional. Então a CNBB, desde 1964, a campanha é um evento nacional e cada um de nós precisamos motivar os fiéis a se interessar cada vez mais pela campanha da fraternidade. Não podemos de maneira nenhuma começar a fazer críticas, colocar um pé atrás, alimentar um sentimento negativo em relação à campanha, porque as campanhas da fraternidade são nada mais, nada menos do que atualização do ensinamento social da igreja. Nós queremos, nesse programa de hoje, conversar de maneira um pouco mais restrita sobre as causas da fome. Causas e consequências, e além de causas e consequências, algumas correlações
da fome. Fome e água, fome e moradia, ou fome e falta de moradia. Fome e sede. E só para, antes de passar a palavra para o Girley e para a Rita, só para lembrar a vocês que nós estamos ainda conversando acerca daquela parte que no texto base chamamos de ver, de olhar a realidade. No programa passado, Girley, Rita e Guilherme já colocaram alguns dados, fizeram algumas reflexões relevantes sobre essa parte. A título de exemplo, é bom a gente ressaltar aqui, né? A campanha traz, o texto base da campanha traz muitos dados atualíssimos, interessantes. Por exemplo, chega a dizer que 58,1% da população brasileira vive em algum nível de insegurança alimentar, seja ele leve, moderado ou grave. Mas 15,5% da população brasileira, ou seja, 33 milhões de pessoas enfrentam a fome em nosso país. Quer dizer, aí a situação é gravíssima. Nós queremos conversar um pouco sobre isso, né? O que está por trás da fome? Tentam torná-la invisível, fazer com que ela não apareça, mas ela está aí, diante dos nossos olhos, tentando ser escondida, maquiada, mas a fome está aí. Temos causas, né, Girley e Rita? Isso. E quando o texto base traz para a gente, né, essa geopolítica da fome no Brasil, é um pouco até assustador, porque a gente não imagina, a gente não tem ideia do o que realmente acontece. Quando aqui fala que 10% da população detém a riqueza, fica na área de insegurança, e 90% da população tem a riqueza nacional, né? Então, isso assusta. E aí a gente lembra o que São João Paulo II falou lá em Puebla, né? Quando teve, né, conferência lá em Puebla. Fala assim, na América Latina, certamente persiste a dinâmica perversa. Ricos, cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez mais pobres. E isso nós vimos que veio à tona, principalmente na nossa realidade no Brasil, como que isso aconteceu, né? Os ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres. E aqui vem uma coisa, porque a prioridade é o lucro, né? E aí quando você fala, Riva, da fome, né? Fome de moradia, fome de alimento, fome de sede, fome... Aí é que vem, né? A água é uma escassez. E aqui fala, né? E é grave o problema atual, principalmente no Brasil, né? Falta água para as atividades essenciais e principalmente que a gente vê nessa vida moderna, né? Aquela correria, você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem hora para lavar sua roupa, você tem hora para arrumar sua casa. Então, assim, na hora que você mais necessita de fazer, se abre a torneira, não tem água, né? Ou então, muitos lugares não tem água encanada, tem que ir na beirada do rio, do córrego para pegar. Então, aqui fala que a água é dom de Deus. A água é instrumento vital, é imprescindível para a sobrevivência. Então, fala assim, portanto, é um direito de todos. Aí coloca aqui o exemplo do que nós estamos vivendo em Valadares, né? Essa venda do SAI, essa concessão que está sendo feita, não está olhando o povo. Tinha que ter isso diretamente, um plebiscito com toda a população. Porque a água é nosso direito. Então, se já tem escassez, se já tem problema, imagina quando ela vai para a mão de particulares. Então, cada vez, o lucro, em cima do lucro, em cima do lucro, e o pobre, cada vez, é ele que sofre. E vivemos também, Rivelino, uma outra realidade, aonde os estados estão perdendo a soberania para as grandes corporações transnacionais. Ou seja, existem empresas cujo faturamento dela é maior do que o PIB de muitos países. Então, esse poder do capital, ele vai tomando conta, ele vai se entranhando dentro do sistema das nações, de forma que, de uma forma indireta, eles assumem o governo dessas nações.
é uma das raízes da concentração de renda. Por quê? Porque o Estado ele não passa mais a servir a sua população, mas ele está a serviço do grande capital. Aí nós estamos vendo, por exemplo, as privatizações das empresas de água, as privatizações das empresas que geram energia, das estatais. Por quê? Porque são empresas, além de monopolistas, elas não têm concorrência. Então, são empresas que servem a maioria da população. Então, ou seja, é um exaurir de recursos da população para 1 a 2 pessoas no mundo. Então, nós vivemos um tempo em que essa desigualdade ela aumenta, porque os estados não têm como mais trabalhar para o benefício do seu povo, mas está trabalhando diretamente para o benefício dessa casta que solapou o Estado através dos seus tentáculos na política, no judiciário e nos poderes executivos. Porque as campanhas eleitorais cada vez mais caras e quem se arvora a candidatar e que não tem dinheiro não obtém êxito. E só ganha os pleitos aqueles campanhas mais ricas. E quem financia vai pedir o seu retorno. E quem paga um preço é a população que, alheia a todos os conchavos, é a grande vítima do sistema que impera não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos vendo uma deterioração da qualidade de vida dos europeus. Você está vendo na Europa explodindo manifestações, mudando lá na França, por exemplo, a reforma da Previdência. Em todos os lugares nós estamos vendo um dilacerar do Estado em benefício do seu povo para poder estar atendendo a interesses de meia dúzia de pessoas que cada vez mais fica trilionárias. O Girlei, interessante esse ponto que você ressalta, é o grande ponto de discussão na área da política atualmente, né? Quando eu digo assim da política, da filosofia política, da política como área de reflexão, não estou dizendo da política partidária. A política partidária está inserida nesse processo, mas é isso mesmo que você colocou. O Estado hoje está extremamente fragilizado diante desse grande capital que vai, como você falou, né, estendendo seus sustentáculos na área judiciária, na área política, porque conseguem eleger deputados e políticos para defenderem suas ideias, na área executiva, porque se atrelam às prefeituras, ao Estado. Quer dizer, é um tempo de muita reflexão. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco, retomando as causas da fome.